Meu Pai, o Senhor Jesus, que o Senhor mexe na sua casa, a graça, obrigado, maravilhoso Deus, nossa luz, nossa fortaleza. Em Ti somente nós confiamos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Deus, obrigado pela palavra, obrigado pelos louvores, obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, nesta noite. Senhor, Mas nada vem a Deus Jesus que lhe dê, mas que o amor do Senhor esteja em cada coração. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos dar seguimento à segunda parte da mensagem sobre a morte, a crucificação. Ontem nós falamos sobre a tradição, a noite da tradição. A primeira parte. Nós terminamos ontem no momento em que Jesus foi preso. Aleluia. Ele mesmo disse: vocês vêm comigo como se fosse um salteador, um ladrão, vem com vara-paus e tudo mais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a crucificação. Nós vimos ontem em Sarzedo, a quinta-feira da tarde, Jesus pedindo para os discípulos prepararem a Páscoa. No entardecer, estava tudo pronto, eles começaram a comer. Logo mais à noite, ele partiu o pão e depois saíram para orar. Foi para o lugar do Getsemane. E vocês que estavam no culto ontem entenderam toda a história das 4 horas da tarde de quinta-feira até meia-noite de quinta para sexta, onde nós terminamos ontem à noite em São Zé. Então, aqueles que não viram a primeira parte deveriam pegar o YouTube e assistir. Hoje nós vamos à segunda parte. Ontem nós falamos sobre a noite da traição e nesta noite nós vamos falar sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Lucas 23, versículo 33. Nós vamos aqui até às 3 horas da tarde. Vamos pegar meia-noite aqui, onde ele foi tomado, preso. Nós vamos até às 3 da tarde, quando ele é crucificado. Sei que o tempo é curto, não dá para ir em todos os detalhes, mas vamos aqui alguns parágrafos da mensagem no branco e vamos mostrar alguma coisa. No sábado, amanhã, nós vamos falar, depois das 3 da tarde, para onde Jesus foi, quando ele morre, sua teofania, sua alma, para onde foi. E o que ele faz nesse período até de manhã de domingo, na ressurreição. O que a teofania, a alma do Senhor Jesus está fazendo nesse período, de 3 da manhã, da 3 da tarde, quando ele morre, até a ressurreição. Ele faz muitas coisas. Tem pessoas que pensam que ele parou ali e terminou. Não. Jesus ainda continuou trabalhando depois que morreu. Pedro mesmo diz isso, que ele foi às almas que estavam em prisão. Depois voltou, passou no paraíso, levou aqueles santos do Velho Testamento para a glória. Tem muita coisa que ele fez depois que morreu. Amém, irmãos? Até levarmos para domingo, lá em Sarzedo, nós vamos falar sobre a Páscoa, sobre a ressurreição. Amém? Amém. Lucas 23, verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, esse lugar é chamado de Caveira, porque ali era um monte que ficava acima de Jerusalém, e era um lugar que tinha muitos ossos de pessoas que morriam crucificados com pena capital, por isso que era chamada montanha ou monte da Caveira, ou Gólgota, como queira, Calvário também, mais conhecido como Calvário. Ali o crucificaram,
e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Senhor nosso Deus, Pai celestial, nós temos aqui a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra é a verdade. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Senhor, perdoa nossas falhas, cura nossas enfermidades, liberta-nos, ó Pai querido, de qualquer pecado, de qualquer mal que venha nos rondar, na nossa família, no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, em nossa vida, em nosso espírito, nosso corpo, em qualquer lugar, Senhor. O Senhor possa nos libertar, nos proteger, nos limpar, nos purificar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa. Na verdade, não há nada de santa na sexta-feira. Esta expressão, Sexta-feira Santa, é uma expressão católica. Uma expressão que saiu da Igreja de Roma sobre a Sexta-feira Santa, no qual começa com o período da Quaresma, termina exatamente no último dia dela, que é a Páscoa. E, no entanto, a Igreja Católica adotou essa tal de Quaresma, inibindo seus adeptos a se manterem longe, afastados, por um período de 40 dias, abstendo de certas coisas, de certos afazeres, e chegando na sexta-feira, uma abstinência total. Hoje em dia é muito difícil, somente aqueles católicos pé roxo mesmo, aqueles bem pé roxo que levem a sério a tradição católica de manter aquela velha quaresma adotada pela Igreja de Roma, abstendo de certas coisas, para depois, na sexta-feira da Paixão, que é na sexta, hoje, abster de tudo, de carne vermelha, de usar certos tipos de roupa, falar menos, não andar muito, uma abstinência total. Depois de passado este dia, que é chamado por Roma de Sexta-feira Santa, vem o dia de sábado, o sábado de Aleluia, que até hoje eu não entendo por que eles falam isso. Sábado de Aleluia. Porque a palavra Aleluia significa louvado seja Deus. E eu não entendo por que é o sábado de Aleluia, que deve ser o louvado seja Deus, e então faz um boneco e mete o pau no Judas. Não dá para entender. Vocês estão entendendo? Então, esse é um termo católico. Na verdade, não tem nada de santo na sexta-feira. A semana não é santa. O dia não é santo. Mas cada dia para o cristão deve se considerar santo. Amém? Não que o dia seja santo, mas que o santo vive nesse dia. Amém? Não existe homem santo, não existe igreja santa, não existe pastor santo, não existe profeta santo, não existe nenhuma irmã santa e nenhum irmão santo. Existe o Deus santo dentro daquele irmão que torna ele santo. Amém, irmãos? Ninguém pode a si mesmo se santificar. Tem que ser Deus nele para fazer isso. Tem que ser Deus nela para fazer isso. Como diz o irmão Brana, não existe uma igreja santa. Existe um Deus santo que vive na igreja. E isto torna ela santa. Amém, irmãos? Isso faz dela uma igreja separada,
desassociada com qualquer coisa do mundo. Isto significa a palavra santo, separado, desassociado, desapegado de qualquer coisa do mundo. Então observe que nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter feito bem entre as pessoas, entrando e saindo, foi o que Jesus disse para os oficiais, que foram praticamente com um batalhão, um exército. Foram praticamente, se fosse hoje, estava indo com metralhadora, fuzil R-15, para ir atrás de Jesus. Porque naquela noite, muitos soldados, capitães da guarda, do sacerdote, foram atrás de um homem chamado Jesus Cristo. Os irmãos entenderam, irmãos? Armados, como se Jesus fosse um grande homem perigoso, como se Jesus fosse um homem que trouxesse um grande e real perigo para Roma, para César, para Herodes, para Pilatos e assim por diante. O problema de Roma com respeito a Jesus era o seguinte: havia um grupo chamado Zelotes. E esses Zelotes eram um grupo secreto que se reunia de vez em quando para criar motim para poder desestabilizar o governo romano, como César, como Herodes, como Pilatos. Então a preocupação de Roma era se Jesus, ganhando fama, e todos os seguidores de Jesus entrassem para o grupo dos Zelotes, dos rebeldes, aí Roma ia cair. Vocês estão entendendo, irmãos? Esta era a preocupação de Roma. Esta era a preocupação de Pilatos, de todos eles. Mas para a igreja, para os sacerdotes, não era essa a preocupação. Não era a preocupação dele ser um político. Para Roma, para César, para Pilatos, pensava que estava se levantando um homem com moral política, que pudesse se reunir com um grupo avantajado de pessoas e fizer Roma cair, porque Roma foi tentada várias vezes a cair. Então, ver Jesus com muita fama entre as pessoas, eles ficaram preocupados na parte política. Na parte religiosa estava Anás e Caifás, preocupados com a sua fé. Entendendo, irmãos? Preocupados com sua fé, porque ele alegava ser o Messias, alegava ser aquele a quem era o esperado. E na maneira, na ótica, na visão dos sacerdotes, essa não é a maneira esperada. De um rei vir, nascido no estábulo, de um rei vir com um nascimento meio duvidoso, com um rei vir, rei de Israel, quebrando os mandamentos de Moisés. Então, essa era a situação da parte religiosa. Quem está entendendo, irmão? Vocês estão vendo o que eu estou dizendo, irmão? Existia a parte política, existia a parte religiosa. A parte política era que Roma estava pensando, preocupada em Jesus se levantar como um político e assim acabar com Roma. A parte religiosa estava preocupada pelo fato do povo fazer dele o Messias, o Salvador, o Cristo. Mas aí, para os fariseus, para Anás e Caifás, para entender que ele era realmente o Messias, tinha que estar de acordo com a lei. E eles olharam para as Escrituras e pensaram: bom, esse Deus que nós estamos esperando não pode nascer no estábulo assim. Esse Deus que nós estamos esperando, esse Messias, esse Salvador, esse Redentor de Israel tão aguardado, deve vir em escadas de ouro, descendo do céu, sendo guarnecido ou sendo acompanhado por querubins e anjos, e vai descer até nós no templo, e vai dizer: aqui estou eu, o prometido. Então isso não entrou na cabeça deles. Entendeu, irmão? E quando souberam que ele nasceu no estábulo, atrás de um pequeno hotel, na qual tinha um curralzinho, entre os besouros, entre todas aquela lama e cocô de animal, e dizem: esse não é o Messias, esse não é nosso rei.
Depois isso passou, viu ele entrando e saindo no meio dos pecadores. Bom, o nosso Deus é separado, ele não vai entrar no meio dos pecadores. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Essa é a situação do lado religioso para não recebê-lo. Então observe bem que assim juntou a igreja e o Estado contra Jesus. A igreja juntou contra o Estado. Para o Estado, depois de não ver perigo algum, o Estado não vê perigo algum nele, o Estado diz, o governo diz, não vejo nele perigo algum. Ou seja, para o nosso governo, para o nosso Estado, não vejo que esse homem traga um golpe para nós. Não vejo nele crime algum. Amém, irmãos? Mas para a igreja, sentia o perigo. Os irmãos estão entendendo? O governo César estava sendo referenciado, César estava sendo representado por Pilatos naquele momento. César não saía lá de Roma para resolver um problema regional lá em Jerusalém. César não ia fazer isso. Mas Pilatos, o governador da Judéia, estava ali representando o império. Roma estava representando César. E, no entanto, César, que é o governo do Estado, diz, olha, para a nossa política, ele não representa ameaça nenhuma. Mas a igreja se sentiu ameaçada. Aí o que a igreja fez? A igreja foi, lembrou de um ato lá atrás de uma reunião e pegou esse ato e disse, mas ele disse que nós não precisamos pagar tributo a César. Os irmãos entenderam, irmãos? Olha só como é que é a coisa. Ele disse que tinha que dar a Deus também de César, e não somente a César. Como se fosse um golpe político. Os irmãos entendendo, irmãos? Pilatos, mais uma vez, vai lá e faz mais algumas perguntas. E Pilatos volta, não vejo nele mal algum. Não vejo nele mal algum. Aí de novo ele diz, olha, esse homem está livre. Mas, ô Pilatos, você entende o seu governo, mas nós na igreja, ele tem entrado e saído, quebrando o templo, arrebentando o templo. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas o que vocês querem que eu faça com esse homem? O governo ainda tentou liberá-lo. O governo ainda tentou fazer com que ele fosse solto. Jesus, então, tendo uma conversa particular com um político, com Pilatos, e disse, escuta aqui, olha, eu sou o governador da Judéia, certo? Sim. Herodes é só rei aqui em Jerusalém, aqui. Mas você sabe que eu tive poder, depois de César, eu tive poder para tirar você, livrar você e salvar a sua pele, e assim por diante. Jesus olhou para ele e disse, escuta, eu sei que você é governador, mas nenhum poder é te dado se Deus não te dá primeiro. Pilatos também, ó. Em questão religiosa, eu não entendo nada. Os irmãos entenderam, irmãos? Em questão religiosa, eu não entendo nada. Pilatos volta convencido que não vê mal algum naquele homem. Mal algum. Pilatos ficou tão convencido que no momento de Jesus defender a si mesmo e acusar quem estava acusando, ele ficou caladinho. Pilatos, não vejo mal nesse homem, não vejo ele nem condenando vocês. Os irmãos dele, né, irmãos? Ficou calado. Olha, sinceramente, olha, vou fazer o seguinte, por ocasião da Páscoa, é festa e tudo mais, é tradição nossa aqui, que vocês tomaram também, soltar sempre um preso. Soltar sempre um preso. Tem um aqui, chamado Barrabás, já soltou sua mãe, sua tia, sua avó. Era um preso perigoso. Era conhecido em toda a província. Tinha matado, tinha roubado, tinha feito tudo. Era um assassino. Tinha feito várias coisas, era um preso. Pilatos fez o seguinte, eu vou pegar a lista dos maiores presos que eu tenho na cadeia. Barrabás. Era um criminoso que todo mundo queria, ó, o pescoço dele, num ponto de vista. Mas aí, olha o que a igreja fez. A igreja escolheu um assassino em vez de escolher o libertador. Os irmãos entendendo? Tenho aqui a Barrabás. E você sabe os crimes dele. Esse aqui eu não vejo crime algum. Todo mundo sabe os crimes dele. Esse aqui. O que vocês querem? Quer que eu solte Barrabás ou querem que eu solte Jesus? Hein?
Vocês querem que eu prendo este, solto este? O que vocês querem? A igreja, não foi nem Roma, a igreja, o povo que disse que adorava a Deus, o povo que dizia que cria em Deus, o povo que dizia que está orando o tempo todo no templo a respeito dele, e aquele a quem eles buscavam a vida toda estava diante deles agora. Os irmãos entenderam, irmão? Eles disseram: solte Barrabás e crucifica Jesus. Barrabás ficou sem entender nada. Barrabás deve pensar assim: uai, eu pensei que era só era um grande criminoso, então esse homem é mais que eu. Barrabás assim: eu sei que eu sou pior, mas esse homem, para pedir ele fez mais que eu. Jesus, então, a única defesa que ele fez diante dos sacerdotes, dos fariseus, foi essa: eu fiz todos os dias convosco, entrando e saindo, fazendo bem e o mal, e agora vocês vêm e me julgam. Por qual dessas obras vocês estão fazendo? Por qual dessas obras vocês me julgam? Por qual dessas vocês me condenam? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu entrava e saía no meio de vós o tempo todo. Mas eles não entenderam, eles não compreenderam. Eles pensaram que Jesus era a grande ameaça da tradição. Aí Jesus mesmo disse: foi a tradição de vocês que está me matando. A tradição de vocês, irmão, a tradição mata. A religião mata. Mas o Espírito Santo vivifica. Amém? A religião, a tradição invalida o poder de Deus. Jesus mesmo. Sabe por que o poder de Deus não pode ser operado em vocês? Porque vós invalidais o poder de Deus pela vossa tradição, a vossa religião. Você sabe por que os católicos continuam mais sérios? Por causa da tradição. Você sabe por que os evangélicos ficam mais sérios? Por causa da tradição. Invalida o poder de Deus. Mas se você é um eleito, seu entendimento é aberto e o poder de Deus é conhecido. Amém, irmão? Quando a mensagem chegou em você, o poder de Deus foi feito. Amém, irmão? Isso não foi invalidado com a religião. Não foi invalidado com a religião. Não foi invalidado com a tradição. Porque é perigoso, é mais triste. A coisa mais triste quando tem é quando você apresenta a Bíblia para a pessoa, a doutrina dos apóstolos para a pessoa, que Deus enviou a mensagem, um profeta, e ele está, como se diz, ele está bloqueado, ele está com campo de força pela tradição, e o poder de Deus é invalidado pela tradição e não pode fazer nada. A Bíblia diz que a vossa tradição invalidou todo o plano de Deus que tinha em suas vidas. Os irmãos entenderam, irmãos? Então eles pediram a crucificação de Jesus. Crucificam. O que vocês querem que eu faça então? Crucificam. Crucificam. O profeta Emmanuel disse que Pilatos disse o seguinte: olha, eu quero ficar livre do sangue desse inocente. O profeta disse que ele podia lavar com sabão, podia lavar com vinagre, podia lavar com tudo quanto é tipo de coisa, ele não poderia tirar o sangue das mãos dele. O profeta disse: nada pode livrar você da condenação. O profeta disse: Pilatos poderia ir num shopping, ele poderia ir nesses mega hair aí, fazer uma limpeza, uma lipo, e ele podia lavar a mão com vinagre, com limão, e nada poderia tirar o sangue da mão dele. Ele tinha que aceitar o sangue. Amém, irmão? Ele tinha que aceitar o sangue, aceitar a oferta. Tem gente lavando a mão, tem que aceitar. E Pilatos, ele lavou. Isso não inocentaria ele nunca, porque ele esteve na frente de Deus e não reconheceu que era Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então eles pediu a pena máxima. A pena máxima era a crucificação, que é o pecado capital. Você pode observar, quero que vocês prestem atenção, que o Gólgota, presta atenção, o Gólgota fica acima de Jerusalém. E quem ia lá para cima para ser morto, crucificado, eram pessoas que iam contra o Estado, para golpe do Estado. Era a pena capital.
Vocês estão entendendo, irmãos? Era uma pena capital. Mas observe que lá atrás na Bíblia estava dizendo que aquele que iria para o madeiro era maldito. É uma maldição para quem fosse para o madeiro. Porque era uma pena capital. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E morrer na cruz não é ir morto, é morrer na cruz. Não é ir morto, porque não se pregava uma pessoa morta na cruz, se pregava viva. Ela tinha que morrer ali pregada, era pena capital. E quando aquela pessoa era morta, presa por pena capital, ele era levantado no meio da multidão, exposto lá em cima no Monte da Caveira, para que toda a cidade pudesse ver o indivíduo que pecou contra o Estado e contra a religião. Os irmãos, entenderam, irmãos? Ele levou a pena capital. Ele morreu como um pecador sem nenhum pecado nele. Amém, irmãos? Morreu como um pecador sem nenhum pecado nele. E o que estranhou Jesus foi quando os soldados chegaram naquela noite fria no Getsemane, aqueles soldados com aquelas tochas todas, uns com armas, outros com varapaus e tudo mais. Jesus disse: para que tudo isso? Vocês vêm a mim com espadas e varapaus, para que isso? Para que isso? Jesus se apresenta a primeira vez e disse: a quem vocês estão buscando? A Jesus Nazareno. Ele disse: sou eu. E todos caem por terra. Todos caem. A Bíblia diz que todos eles caíram. Quem já leu essa passagem? Hein? A Bíblia diz que todos eles caíram. Mas por que caíram? Porque Jesus estava em oração naquele momento. E quando aqueles demônios, aqueles homens todos cheios de espíritos, estavam diante de um homem com uma vida de oração e de consagração, os soldados todos caíram no chão. Quando Jesus se apresentou e disse: sou eu a quem vós buscais, caíram tudo. Jesus esperou eles recobrar novamente, levantar e disse: de novo, a quem vocês estão buscando? A Jesus o Nazareno. Já disse ele aqui novamente: sou eu. Meu irmão, Jesus não devia nada a ninguém. E quando nós não devemos nada a ninguém, você se apresenta. Amém, irmão? Quando você não deve nada a ninguém, você se apresenta. Mas quando você deve, você corre. Quando você deve, você corre. Jesus não devia nada a ninguém. E por não dever nada a ninguém, ele não correu, ele se apresentou. Eis-me aqui. Amém? Mas quando nós devemos algo a alguém, nós não atendemos o celular, opa, é fulano. Nós não atendemos o e-mail, opa, é ciclano. Nós não abrimos o e-mail, nós não atendemos o celular, não abrimos o chamado, porque estamos devendo a alguém. E o profeta disse: não devais a ninguém, a não ser o amor. Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então observe bem que ele foi para ali, pegaram ele. Naquele momento que Jesus foi preso, cumpriu-se o que Jesus tinha dito na quinta-feira, já saindo da casa onde tinha tomado a ceia, indo para o jardim de cedro, no horto, onde estava lá o Getsemane. Tinha se cumprido o que Jesus tinha dito: nesta noite vocês vão todos se escandalizar de mim. Nesta noite vocês vão se escandalizar comigo. Em outras palavras, vocês vão ver coisas que não está acostumado a ver comigo esses 3 anos. Porque toda vez que eu entrei em problema, e com vocês também, eu dava um jeitinho e saía fora. Ninguém sabia para onde eu ia. E você sabia onde me encontrar. Mas dessa vez, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão ser dispersas. Nesta noite, o filho do homem vai ser entregue, vai ser morto. Jesus, aí Pedro começou a falar: mas não. O senhor vai e eu também vou junto. O senhor faz, eu faço junto também. Não. Só porque você anda com facão, Pedro? Só porque você anda com arma, Pedro? Era Pedro o único que andava armado? Quem já leu isso na Bíblia? Pedro era o único. E Jesus sabia desde o princípio, quando ele saiu do barco, quando ele fez a última pesca de peixe, disse: vem e segue-me. Pedro disse: deixa eu ir, mas não deixou a faca. Ele levou o facão.
elevou a vara. Você pode observar que naquela noite, antes de cantar o hino, a alma de Jesus já estava meio perturbada. Por isso que ele cantou o hino. Por que cantou o hino? Ele pegou um dos hinos de Davi, que nós não sabemos qual é, são 150, pegou um hino de encorajamento. Porque hinos é para encorajar quando vai para a batalha. Amém, irmãos? A Bíblia diz que tendo eles orado, tendo eles saído cantando um hino. E era um hino para encorajamento. E então a alma de Jesus já começou a ficar perturbada. Aí você diz, peraí, perturbada? Quem fica perturbado é gente que não tem Deus, é gente que não tem o Espírito Santo. Como que a alma dele, sendo Deus, ficaria perturbada? Meu irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Naquele momento, a luz estava começando a apagar e as trevas estavam tomando a terra. Jesus mesmo disse, aí vem um, e eu não tenho nenhuma parte com ele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Jesus, de tanta preocupação, perguntou para o discípulo, sabendo desde o princípio que Pedro estava carregando a arma. Jesus perguntou, o que vocês têm em mão aí? Aí um perguntou, tem 2 espadas. Já basta, já dá. Por que Jesus não disse, larga aí? Já basta, está tudo bem, pode levar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Pedro, ele podia ser tudo. Pedro poderia ter um mau gênio, Pedro poderia ser um daqueles que discursava mais, Pedro poderia ser aquele que tinha um hábito muito estranho por causa das suas sempre em controvérsia com outros, mas Pedro era aquele que mantinha sempre perto de Jesus. Pedro poderia ter a língua rápida, Pedro poderia ser uma pessoa que era mal educado, vamos dizer assim. Diz a Bíblia que ele era pesado, não tinha letra, mas ele era um homem robusto e sabia que tinha que defender alguma coisa. E o profeta disse que a única coisa que ele podia fazer depois da sua festa, a única coisa que ele amava, era ficar guardando Jesus. Amém, irmão? E não pense que foi só isso. Em todos os lugares que Jesus foi, nas principais situações, Pedro estava junto. Pedro estava no monte orando, quando Jesus Cristo afastou 9, afastou 8, deixou 3. Pedro estava junto quando foi transfigurado e então de carne humana passou a ser a luz inacessível. Amém, irmão? Pedro estava junto diante de tudo isso. E mesmo na hora, porque a Bíblia diz que na hora que Jesus Cristo foi tomado pela mão dos pecadores, os discípulos já começou a escandalizar. Já começou a se escandalizar. Porque eles sabiam que Jesus, sendo Deus, sendo Messias, sempre saía em situações em que ele nunca foi pego. E naquela noite, eles ficaram, diz o profeta, ficaram todos pasmados em ver o seu Messias, o seu Deus, aquele que ressuscitou o morto, aquele que acalmou a tempestade, aquele que fez o mar ficar calmo, aquele que transformou a água em vinho, aquele que multiplicou os pães, aquele que multiplicou os peixes, estava vendo aquele que fez tudo isso, agora facilmente na mão de pecadores. E eles começaram a ficar escandalizados com ele naquele momento. E diz o profeta que algumas dúvidas começaram a aparecer na mente deles. Naquele momento, quando ele foi pego pela mão de pecadores, Jesus tinha dito, nessa noite vocês vão se escandalizar em mim, todos vocês. O Filho do Homem vai como segue a Escritura, ele será tomado, será pego pela mão dos pecadores, e vai ser julgado, e vai ser morto, mas eu ressuscitarei. Amém, irmãos? E eu irei diante de vós para a Galileia. Amém, irmãos? Mas eles esqueceram disso. Judas já vendeu por 30 peças pensando que na hora que fosse pego, sairia fora de novo. Foi enganado. Ele pensou que estava enganando e sendo enganado ao mesmo tempo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A Bíblia diz que todos os discípulos fugiram naquela noite. Fugiram. Porque temiam por suas vidas não serem também presos. Porque durante 3 anos o governo, junto com a religião, com Herodes, junto com Anás e Caifás, estava atrás de Jesus e não conseguia
achá-lo. E quando perguntava aos discípulos onde estava seu mestre, não sei, como se estivesse escondendo alguma coisa. Os discípulos então fugiram naquela noite, temendo por si mesmos não serem pegos e presos, como Jesus foi, para ser julgados pela corte de Roma e também por ser julgado pelo príncipe dos maiorais, dos príncipes dos sacerdotes. E a Bíblia diz que eles fugiram. Mas Pedro, depois de dar umas boas pedaladas, voltou atrás um pouquinho. Amém, irmãos? Pedro voltou. Pedro esperou que todo o vucu-vucu acabasse. E Pedro, de longe no escuro, viu as tochas. Disse: deixa eu seguir as tochas. Foi seguindo as tochas. Foi seguindo ele. Entrando em Jerusalém, foi direto para o salão principal dos sacerdotes. E ele ficou ali, na área, na ala, onde ficam as pessoas que prestam algum tipo de testemunho ou interrogação para o dia seguinte. Ele ficou na ala de interrogatório. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E então, quando Jesus chega com aquele monte de soldados, a cidade que já estava prestes a dormir, já não dorme. Todo mundo fica agitado e vê o que está acontecendo, aquela coisa toda, e aí vê que é o Galileu, vê que é o Messias, é Jesus de Nazaré, é aquele que andava no meio deles, fazendo bem, dava a todos, e parece que o povo perde o sono, e aí vai assim: sabe uma coisa, eu quero ficar aqui até amanhã para ver o que acontece. Um começou a fazer fogueirinha para esquentar. Quem está entendendo, irmão? Um fez uma fogueirinha para esquentar, o outro fez outra fogueirinha, outro fez outra fogueirinha e tal, e ficou aquelas turminhas, aqueles grupinhos, esperando o dia. Porque o sumo sacerdote não ia daquela maneira para julgar Jesus naquele momento. O sumo sacerdote ia dormir tranquilo. E Jesus ficou lá, no meio da frio e tudo mais. E Pedro, ali, aproximando o gelo, porque o frio brusco caiu, e ele vai ali, vai tentar se esquentar perto de uma fogueirinha, e está ali algumas pessoas, e disse: você é um deles também, né? A sua fala denuncia. Não conheço esse povo. Ele vai, sai desse grupinho, e vai lá para esse outro grupo, e vai lá e se encosta também, e diz: você também é um deles, não é? Você também é um deles. Não, nunca vi esse homem, não conheço. E ele vai, pula dali e vai para outro canto. Diz: ei, você é um deles, eu te vi. Não sou, não conheço esse homem. Nesse momento o galo canta. O galo canta. O galo canta. Você acha que o galo só canta para Pedro? Você acha que o galo cantou só para Pedro? O profeta disse que o diabo, o nosso adversário, ele fica diante de Deus procurando levar sempre para ele uma condenação minha e sua diante dele dia e noite. E ele observa nossos passos, observe nossos passos. E nós temos feito uma promessa para Deus de que nós serviríamos crendo nele de todo o nosso coração. Mas você dobra uma esquina e comete uma falha, o galo canta para você. Os irmãos, entendem, irmãos? Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. Você pretende viver uma vida digna para Ele? Sim. Você faz promessa. Aí nós dobra uma esquina, o galo canta para você. Dobra outra esquina, o galo canta para você. Os irmãos entendendo, irmãos? Você fez algo de errado. O galo canta para você. Aí você vai, mas aonde o galo canta? Aqui, ó. Consciência. Amém, irmãos? Consciência. O Espírito Santo vem e fala. E na hora que o galo cantou, a consciência de Pedro, que estava amortecida nesse momento, ressuscita. Lembrou das palavras do Senhor Jesus, que antes que o galo cantasse, ele negaria ele 3 vezes. Agora Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora quantas vezes nós temos negado? Irmãos? Existem várias formas de negá-lo. Não é sair e dizer: não conheço, não sei de onde é, não conheço, eu nunca vi. Não é isso, não. Não é essas formas de negá-lo. Existem muitas formas de negar Jesus Cristo. Existem muitas formas. Principalmente quando você descrê de uma só palavra dele.
De quando você duvida de uma só palavra dele, você já começa por aí. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Jesus entregou sua vida para depois obter a minha e obter a sua. Amém, irmãos? Se Jesus, o Deus do céu, o que criou os céus e a terra, veio na terra na forma de homem, como diz Filipenses, Paulo dizendo aos Filipenses, que ele veio na terra na forma de homem, tomando a forma de servo, e sendo achado na forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se a si mesmo. Ele se ofereceu, ele não foi forçado a fazer isso. O profeta disse: se ele não quisesse fazer isso, ele não poderia ter feito. Ele começaria outra raça, outra geração, apenas falar a palavra e fazer. Mas ele predispôs, ele desejou isso. Amém, irmão? Ele não foi forçado a fazer isso. Jesus não foi forçado a morrer no Calvário. Ele não foi forçado a descer do céu, do seu palácio de marfim, ver pelos corredores do tempo da eternidade, descer aqui na terra, nascer na estrebaria e ser zombado, empurrado para lá, ser chamado até de demônio por causa de cuspe na cara e socos no rosto, e molhos de cabelo arrancado, barbas arrancadas. Ele não foi forçado a isso, ele quis isso, ele fez isso por conta própria, ele deu a si mesmo a sua vida, sabendo que se não desse, nós estaríamos condenados, mas ele deu para que depois em troca tivesse a sua e tivesse a minha. E aí nós damos apenas algumas coisas depois de tudo ele faz. Aí vem os católicos, não. Nós só vai dar só cestas básicas e boas obras para o povo. Jesus não pensou isso. Aí vem os evangélicos, aí vem os pentecostais, os evangélicos. Não, vamos dar só o coração para ele, tá bom? Só o coração. As unhas dá para o diabo, o cabelo dá para o diabo, fica nua e assim por diante, dá batom. Só o coração para Jesus. Não, Deus ainda não quer isso. Deus quer você completo. Amém, irmãos? Deus quer você completo. Deus quer corpo, alma e espírito. Amém, irmão? Deus deu sua vida para que tivesse a minha e a sua. Amém? Ele não foi forçado a isso. Ele é Deus. Se ele quisesse. Na noite que ele foi traído, por exemplo, na hora que os soldados vieram e Pedro arrancou a orelha de Malco, naquele momento Jesus disse assim: rapaz, você não sabia que eu posso trazer agora 10, 12 legiões, tanto que eu quiser agora e acaba com tudo? Se eu quiser, eu posso fazer isso agora e acabar com tudo. E o profeta disse que os anjos estavam em cada galho de árvore, ali no jardim de Getsêmani, ao redor do Monte das Oliveiras, em cada ponte da Tobalá, estavam em cada ponto de Jerusalém. Os anjos esperam apenas um piscar de olhos para poder ordenar o ataque. Por amor de mim, não é você. E às vezes temos desânimo de entregar um culto, temos desânimo de entregar um dízimo, temos um desânimo de ir na igreja, no culto, adorar, temos desânimo de ler a Bíblia, temos desânimo de ceiar, temos desânimo de fazer como o cristão deve fazer. Gente, Jesus fez mais do que isso. Amém? O profeta disse, os anjos estavam tudo ali esperando. O profeta disse que os anjos estavam esperando só um piscadinho, para acabar com tudo. Um anjo só acabou com Sodoma e Gomorra. Imagine 12 legiões. Uma legião é 2.000. Imagine 12 legiões. É quantas? 24. Um anjo só fez abrir com Sodoma e Gomorra. E 24 mil anjos. 12 legiões. Pedro, que é isso, Pedro? Pedro, não precisa disso, não. Não precisa de debate escriturístico para isso, não, Pedro. Não precisa de arma para isso, não, Pedro. Para que isso? Para que ficar debatendo? Para que ficar, Pedro? Guarda essa arma. Você não sabia que essa arma que fere outros volta a vir em você também? Aquele com fé
é ferido, com a espada é ferido, vai ser também ferido do mesmo jeito. Aquele que fere com a espada vai ser ferido, Pedro. Não importa. Aí você joga isso para o espiritual. Aquele que combate a palavra, um dia a palavra vai combater ele de tudo quanto é jeito, ele não sabe. Aleluia. Porque ela é espada, amém, irmãos? Aquele que pensa que está ferindo, vai ser ferido com a palavra que sai da boca de Deus, com uma aguda espada. E aqui está a aguda espada, amém, irmãos? Fica combatendo aí, batiza o nome de Jesus Cristo, fica combatendo aí a doutrina dos apóstolos, vai combatendo. Vai combatendo com a espada que pensa que tem. E a própria espada naquele dia, a própria palavra, Deus, Jesus Cristo emanado em corpo, julgará o mundo com justiça. Não, irmão, não. Guarda, Pedro, guarda isso. Não sabia você que eu posso agora pedir, ordenar que anjos venham aqui agora e acaba com tudo? O profeta disse, se ele quisesse, o profeta irmão Branco disse, se ele quisesse, naquele momento, passar uma borracha no jardim do Éden e começar com outro fazendo do pó da terra, de novo, tudo o que ele quisesse. Ele podia fazer isso porque ele é Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer. É ir contra a sua palavra. Isso ele não pode. Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Ele não pode dizer uma coisa de ontem e voltar hoje e pensar diferente. E se ontem, há 2000 anos atrás, começando a igreja, através da doutrina dos apóstolos, que a igreja é edificada na doutrina dos apóstolos, se o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, tem que ser o mesmo hoje. Amém? Se a Santa Ceia com pão asno, vinho e lava-pés lá ontem com os apóstolos, hoje tem que ser a mesma coisa. Se as mulheres não podem ser pregadoras no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, porque Paulo disse que não é permitido que as mulheres preguem, hoje é a mesma coisa, porque Deus é ontem, hoje eternamente. Se a Bíblia diz que a mulher tem que ser santa, o homem tem que ser santo, o homem tem que ser separado, ele tem que continuar sendo a mesma coisa. Não é esse discurso evangélico moderno aí, pentecostal. Não, é que nós estamos vivendo em outra era, em outro tempo. As coisas mudou, aquilo foi tradição, aquilo é regional, é questão de cidade, de época. Ué, então quer dizer que a Bíblia, então, é só na regional. Então não era nem para ter Bíblia, é só para ter Bíblia lá. Verdade. Santo Deus. Não. Que dia foi esse? Sexta-feira. Que dia foi esse? Que dia foi esse? O que aconteceu nessa sexta-feira? O que aconteceu há 2000 anos atrás? O que houve? O que aconteceu? O profeta irmão Branham chega a dizer que em 2 momentos na vida de Jesus, a terra parou, os anjos pararam. Foi quando ele nasceu e quando ele morreu. Quando ele nasceu, a lua, as estrelas, o sol brilhou mais. Mas quando ele morreu, diz até o historiador Joséfos, que o sol disse, nuvens, vem, cobre-me, porque eu não quero ver isso. Lá estava o rei deles, o criador deles, morrendo. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Aí estava. Na mensagem, aquele dia do Calvário, é tanta coisa para dizer que não vai dar, não. Não vai dar, irmão. É muita coisa. Vocês vão entendendo? Ontem nós falamos sobre a noite da traição, e hoje nós vamos a crucificação, e nem entrei no tema ainda. Aquele dia do Calvário 25. É um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. E se isso é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que significa para nós. Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que estamos vivendo, estamos procurando por cada importância de Deus que sabemos.
E tudo que podemos descobrir, estamos aqui para aprendermos disso. Você está, irmãos? Para vermos o que é para nós e o que Deus tem feito por nós. E vemos o que Ele prometeu fazer por nós. E é para isso que viemos à igreja. É para isso que você vem. É para isso que o pastor, o pregador se esforça para pregar e trazer algo na medida da Escritura por inspiração. Amém, irmãos? Esse é um dia tão importante, um dos maiores dias. Vamos olhar em 3 coisas diferentes. Vê. O homem foi encontrado culpado do pecado. E o pecado era a pena que nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande até o ponto que não havia ninguém que poderia pagar a pena. Abraão não podia, Moisés não podia, José do Egito não podia, nenhum dos profetas podia, nenhum anjo poderia, nem Gabriel, nem Miguel, nem ninguém poderia. Vê? Aí está, nenhum deles poderia pagar a pena. Nenhum, porque não foi eles que deu a lei, quem deu a lei foi Deus. Deus disse, não faça isso e não faça aquilo, porque no dia que fizer, certamente morrereis. E morte significa separação. Eles foram separados de Deus quando eles pecaram. O pecado é a separação entre o homem e Deus. E quando eles pecaram, aquilo criou um abismo entre Deus e o homem. Mas quem deu a Deus? Quem foi que desobedeceu? O homem. Mas quem deu a lei? Deus. Então o próprio Deus que deu a lei, nem o anjo poderia tirar, nem Gabriel poderia tirar, nem os profetas poderiam tirar. Somente aquele que deu a lei, que disse que no dia que deve comer, somente esse poderia vir na terra e tirar a maldição da lei. Amém, irmão? Amém? É isso que o mundo não entende. Porque quando a Bíblia diz, na áurea escriturística de São João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que não pereça vai ter vida eterna, observe para você ver. As pessoas com entendimento trinitariano pensam que Deus, uma pessoa separada de Jesus, é que enviou um filho. Não! Quando a Bíblia diz que um filho veio para poder ser tratado e ser recebido como Deus havia ordenado, é porque estava prometido lá em Gênesis, a semente da mulher viria e pisaria na cabeça da serpente. Amém, irmão? Mas na verdade é o próprio Deus que veio. Deus nasceu. Deus é Espírito. Deus nasceu. Deus sendo Espírito, observe que Ele criou um óvulo no ventre de Maria e criou também o germe, e então criou dentro dela, no seu ventre ainda virgem, e criou as moléculas que Ele mesmo pôde fazer, criou os ossos, criou os nervos, e então Ele se tornou Emanuel, Deus conosco, amém! E uma virgem conceberá e dar luz um filho, e chamarão de Emanuel, que traduzido é Deus, amém, irmão? Deus conosco! Então, Ele mesmo disse, no dia em que comer dela, certamente morrereis. Foi Deus que deu a lei, e ninguém poderia tirar, a não ser Ele mesmo descendo e se tornando um de nós, amém, irmão? Nascendo, recebeu o título de filho. Gerando, recebeu o título de pai. Amém, irmãos? Gerando, recebeu o título de pai. Nascendo, recebeu o título de filho. Aí você pega Isaías 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus? E o seu nome será? Maravilhoso, concedente. Deus forte, Pai, amém, irmão? Menino, filho, Deus, Pai. Cadê a Trindade aí? Não. Ele nascendo recebe o título de filho, gerando recebe o título de pai. Entrando dentro de nós, ele recebe o título de Espírito Santo. Amém, irmão? Jesus disse, ele disse que ele enviaria a promessa, não foi assim? Amém. Do Espírito Santo? Amém. Ele falou isso? Amém. Eis que envia a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? O Espírito? Mas Deus é Espírito?
Deus é santo? Então Deus é Espírito Santo. Mas então esquece isso e vai para a outra escritura. Eu vou, mas eu volto para vós. Ele Deus dizendo, amém, irmão? Amém, irmão? Aí as igrejas, o mundo, faz um mundo confusão, mas o cristão revelado tem a revelação. Amém? Sabe que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Moisés, você sabia que o ministério de Moisés foi muito grande? Grande, ao ponto de chegar diante de Deus e assim, Senhor, eu sei que eu sou muito abençoado, mas deixa eu ver seu rosto. Olha o que eu fiz, Senhor. Olha, quase que fui morto por crocodilo, quase que fui engolido, fui sanduíche de crocodilo. Quando colocou o cestinho no meu livro. Senhor, eu fui vendido como escravo. Senhor, eu trabalhei como um egípcio. Até que eu descobri que eu era um servo, que eu era um israelita. Voltei para o meu povo. Eu tive que acabar com a discussão, acabei matando o egípcio, Senhor. Fugi. O Senhor me encontra lá em cima. E então o Senhor disse que eu sou escolhido para voltar daquela cidade que eu tinha matado um homem. E o Senhor manda para lá com um cajado velho. E o Senhor disse, vai que eu sou contigo. Amém, amém. E eu trago 2 milhões de pessoas, Senhor. E com 10 milagres lá dentro, 10 sinais lá dentro. E eu trago 2 milhões de pessoas saindo do Egito, Senhor. E eu subo aqui no monte, Senhor. E eu falo com o Senhor falou comigo, assim, mas tem uma coisa, esse tempo todo de ministério, nunca vi seu rosto. Dá essa oportunidade para mim. A primeira vez que Moisés teve uma experiência com Deus e encontrou com Deus foi aonde? Na sarça. O que é uma sarça? A sarça é um bolo de mato seco, onde a coluna de fogo estava lá dentro, e ele observou, peraí, a sarça está seca, o fogo está lá dentro, mas por que a sarça não vira cinza? Não vira carvão? Não se consome. Ardia, mas não consumia. Ele chegou para ver, e opa, deu um braço, paz, tira essa sandália, rapaz, aí. Porque o lugar que você está é santo. Quem é o Senhor? Eu sou o Deus de vossos pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Amém? Presta atenção no que eu estou falando. Coluna de fogo. Quem é o Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esta mesma coluna de fogo encontrou com ele de outra forma. Ele insistiu, Deus, tudo bem, tá bom. Olha, tá vendo aquela rocha? Estou vendo. Entra dentro da rocha. Tá vendo um buraco nela, uma fenda? Estou vendo. Entra dentro dela. Quando eu estiver passando, vou colocar minha mão sobre você e você me abrir pelas costas. Mas ver meu rosto, nunca um homem pode ver e viverá. Bom, Senhor, pelo menos o rosto, pelo menos as costas tá bom. A rocha é quem? Cristo. Amém, irmãos? Cristo é a rocha. Amém, irmão? É figurado, tudo símbolo. Mas ele não viu o rosto de Jesus Cristo. Não pôde ver o rosto de Jesus. Então, mas ele ficou com a coluna de fogo. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jesus vem, Deus vem, entra no ventre, cresce, nasce, e aqui vem na terra o homem, Deus conosco, Emmanuel, o Criador dos céus e da terra. Ele nunca disse, assim diz o Senhor, como profeta. Ele dizia, na verdade eu digo, amém. E depois ele fala, eu vou, mas eu volto para vós. Voltou no dia de Pentecostes com coluninhas de fogo na cabeça de cada um. E depois encontra com Saulo no caminho de Damasco. Aleluia. E Saulo, então, na mesma situação de Abraão. Quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus. Amém, irmão? Porque agora já tinha vindo ao mundo no corpo de carne, recebido o nome. Lá não, no Antigo Testamento não tinha nome ainda. Mas quando ele veio ao mundo, recebe o nome, é glorificado o nome, é chamado de Senhor e Cristo. Amém? E Paulo diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém, irmão? Então as pessoas querem perseguir Jesus. Verdade? Não, pastor, que isso? Perseguir Jesus é a coisa mais triste. Então, se uma pessoa não aceita o que o apóstolo Pedro e o que o apóstolo Paulo ensinam, então está perseguindo Jesus. Verdade. Outro dia eu cheguei para uma mulher, ela chegou para mim e falou assim, eu
eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo, e Deus fala comigo, e Deus me revela, e Deus me exalta, e Deus me... Eu falei, amém, glória a Deus, amém. Eu olhei para ela, estava com um brincão aqui, estava com um batonzão aqui, e estava com o cabelo parecendo aquelas mulheres que saem da portela para poder passear no carnaval. E ela disse, eu sou missionário, e Deus me enviou, e eu vou na cadeia, eu vou no presídio. Amém, irmã. E assim por diante. Irmã, deixa eu falar para a senhora. A Bíblia diz aqui que a mulher não deve usar vestimenta que pertence ao homem. Não quero saber. A Bíblia diz que a mulher não pode ser pregadora. Não, isso é com Paulo. Cadê o Espírito Santo que ela tem? Cadê o Espírito Santo que ela tem? Ela virou uma perseguidora de Jesus. Ela virou uma perseguidora de Jesus. Você sabe? Existem várias maneiras de perseguir Jesus. Quer ver? É quando a Bíblia diz algo e você não diz amém para aquilo. Você fica calado, não dou amém para isso, não creio nisso. Você é um perseguidor de Jesus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Jesus deu sua vida para ter a minha, a sua. Como eu falei ontem, cedo. É um ignorante, é uma ignorante. Uma mulher, um homem que abre a bocona e diz, a vida é minha, eu faço com ela o que quiser. Ele é um ignorante. A vida é dele? Então ele é Deus, porque ele criou a vida. Ele mesmo produziu a si próprio? Não, a Bíblia diz que quem criou a si próprio é só Deus, irmãos. Ele é existente em si mesmo. Não, a vida é nossa, a vida é dele, irmãos. Eu mato, eu faço o que quiser. Eu dou, eu tiro, eu mato, conservo vivo, faço o que quiser, diz a Bíblia. É Ele que faz. Amém, irmãos? É Ele que faz. Veja, nós estávamos vendidos sob a lei, condenados sob o pecado, e nós estávamos numa prisão onde Satanás era o nosso promotor e nosso acusador. E a lei nos prendia debaixo da maldição, porque não havendo lei, não tinha conhecimento do pecado. Mas vendo a lei, veio o conhecimento do pecado. Ninguém conhecia pecado até ter lei para saber o que é pecado e o que não é. Mas vendo a lei, nós sabemos o que é pecado. Mas mesmo assim, estávamos vendidos sob a maldição, debaixo da lei, que era pecado. E Jesus veio e nos tirou debaixo da maldição. Amém, irmão? Debaixo da maldição. Qual é a maldição? Morte. Essa era a maldição. A maldição é a morte. Abraão viveu perto de Deus, mas mesmo assim a morte levou ele. Moisés viveu muito perto de Deus, mas a morte levou ele. Davi viveu próximo de Deus, mas a morte levou ele. Todos eles venceram fogo, venceram reis, venceram batalha, mas na hora da morte todos estavam vendidos sobre ela. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Amém, irmão? Somente um que poderia vir da glória, descer do céu e dizer, eu tenho poder para dar minha vida e tornar a vida. Amém, irmão? E aí nós esperamos aumentou. Por isso que tem uma Páscoa. Amém? Os irmãos estão entendendo? Que coisa. Aí Jesus pegou a lei que estava enferma por causa do pecado e tornou-se pecado por nós. Por isso que a alma de Jesus começou a ficar angustiada. E a minha alma está em angústias, angustiada até a morte. Minha alma. E ele começou a suar gotas de sangue. Porque não foi o pecado de Vanderlei, o pecado de Lafayette, o pecado de Aguinaldo, foi o pecado do mundo inteiro que estava sobre ele agora. Estão entendendo? Era o pecado do mundo inteiro. Era o pecado desde Abel até o último em Apocalipse. Do mundo inteiro estava sobre ele agora. E ele, então, era a expiação. Quando um pecado era levado lá no deserto, lá na tenda, era assim. Primeiro trazia um cordeiro, o cordeiro era sacrificado. E aqui tinha um bode. E aqui amarrava a água no bode, e o bode ia para o deserto e morria para o deserto. Jesus se tornou a expiação, cordeiro para ser morto, mas a expiação como bode. Ele expiou nossas almas. Por isso que foi na festa da expiação que ele veio. Quem está entendendo, irmãos? Ele expiou pelas nossas almas, ou seja, ele carregou. O expiador é aquele que expia, ou seja, é aquele que fica carregando. O sacerdote entrava uma vez
uma vez por ano no templo. Ele pegava todos os testemunhos dos pecados cometidos na congregação e levava dentro do sacerdote, do templo adentro, com a bacia cheia de sangue. Ele estava espiando o pecado de todo mundo. Quem está entendendo, irmão? Vocês estão compreendendo o exemplo? E o sacerdote era um tipo de Jesus Cristo quando ele estava levando os nossos pecados. Ele era o Cordeiro de Deus. Por isso que a alma dele ficou daquela maneira. Porque os pecados do mundo inteiro estavam sobre ele. Por isso que, morrendo ele, Pedro disse na sua carta que ele foi direto para o inferno. Sua alma foi espiada. Almas que estão em prisão. Ele foi pregar para as almas que estavam em prisão. Aí quando ele vai lá, porque quando ele vai no Calvário, ele morre no Calvário, ele pagou o preço. O preço era a vida. O preço era a vida. A vida oferecida era uma oferta. Ele tinha que entregar a vida. A vida que ele entregou não é aquela que saiu dele do jardim de Getsêmani. A unção o deixou. Por isso que ele não podia morrer como Deus, porque Deus não morre. A unção o deixou, por isso que ele orou 3 vezes. Ele fez uma oração 3 vezes a mesma coisa. Orou 3 vezes a mesma coisa. Se for possível, passa por esse caso. É a oração de desespero da alma. Quem está entendendo, irmãos? A oração de desespero da alma. E ele já tinha ensinado que não era para repetir a oração. Não fazer de vãs repetições. E orou 3 vezes a mesma coisa. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Observe. E quando ele foi ali, ele estava naquela forma. E quando ele estava daquela maneira, ele pegou todos aqueles pecados que o mundo inteiro tinha, estava nele, estava vindo sobre ele. Estava vindo sobre ele naquele momento, naquele instante. E cada pecado que um homem uma vez cometeu, ou que iria cometer, ele estava, presta atenção, uma coisa que é muito importante. Presta atenção. Veja bem, uma oferta foi feita. Uma oferta foi feita. Era a vida. Ele entregou a vida. Isso quer dizer, o espírito que vivia naquele corpo saiu dele. Quem está entendendo, irmãos? Mas a alma estava espiando. É tanto que quando uma pessoa morre, vejam bem, a alma é a natureza do espírito. Se aquela pessoa pecou tanto de um ponto que entristeceu o Espírito Santo, a alma dele vai para um lugar na qual ela está repousando, não no sentido de repousando, mas está num tormento que não é fogo, não é como esses desenhos animados, essas igrejas que inventam um diabo com 2 chifres, um garfão ali cutucando, não, fica num lugar chamado quinta dimensão, um lugar chamado de quinta dimensão, onde é um centro de remanejamento, onde todas as pessoas ficam para depois ser levadas daquele lugar para ir para o trono branco, para serem julgadas. Quem está entendendo, irmãos? Chama-se de inferno. Então, quando ele morreu, ele ofereceu sua vida, mas como a alma era a espiar, olha o bote, quem está entendendo, irmãos? Estava levando os pecados, ele desceu as partes mais baixas da terra. Primeiro ele passou, aí estava o paraíso que era aqui embaixo. Abraão, quando morreu, Isaac, eles não podiam ir direto para a glória, porque não tinha ainda, o pecado não tinha sido ainda, como se diz, conquistado. Ou seja, eles estavam debaixo de sangue de bodes e de animais. Só cobria o pecado, não tirava o pecado. Abraão, Isaac, Jacó estavam debaixo de sangue de animais. Só, e o sangue de animais não tirava totalmente o pecado, mas era uma sombra daquilo que vinha na frente, que era Jesus. Amém, irmão? Por isso que eles não podiam ir direto para a glória. Então, o que Jesus Cristo fez? Pegou essa expiação desse pecado, desceu as partes mais baixas da terra, passou na região dos perdidos. A Bíblia diz em 1 Pedro que ele pregou para as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram do tempo de Noé. Aleluia. Olha lá na sua Bíblia em casa, quando chegar. Pregar para as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram do tempo de Noé, o pregoeiro da justiça, e ali estava Jesus, a justiça. Amém, irmão? Pregou, mas não salvou ninguém, bateu a porta na cara dele na prisão. Desceu mais um pouco, passou na região dos demônios, de todos aqueles anjos que caiu com Lúcifer, e desceu mais embaixo, porque Jesus Cristo tinha que trabalhar mais ainda, porque ele ofereceu a vida, e a vida foi paga.
mas precisava de pegar as chaves da morte e do inferno que estava com o diabo ainda. Amém, irmãos? E ressuscitar o terceiro dia. E quando ele vai lá, diz o irmão Branco, até aquela cena, ele só chegou lá e tomou a chave da morte do diabo, da morte do inferno, e subiu, passou no paraíso, abriu os portais, Abraão saiu, e a Bíblia diz que foram vistos por muitos em Jerusalém. Amém, irmão? E depois levou a glória. Irmãos, eu vou dizer para você, você sabe por que eu sou um cristão? Não porque eu soube que Jesus viveu na terra, eu sou um cristão porque eu sei que ele ressuscitou. Amém? Porque o Evangelho está baseado na morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque cremos na sua ressurreição. A morte foi importante, pastor? Foi, mas mais importante foi a ressurreição. A morte foi importante, pastor? Foi, mas mais importante foi a ressurreição. Porque se ele não ressuscitasse, Satanás ainda estava vencendo. Porque o profeta diz que na hora que Jesus Cristo morreu na cruz, o diabo deu uma gargalhada e disse: peguei ele. Aí o diabo pensou que tinha pegado. Passou um dia, passou 2, e já estava entrando quase nas 72 horas para o terceiro dia, terminado. Jesus se levanta dentre os mortos. Amém, irmãos? E empurra os portais e sai. Ei, irmão. Oh, irmão, o fato de nós estarmos aqui, se nós não soubéssemos disso, nós estávamos desesperados, como o Antigo Testamento estava, porque todos morriam, mas não sabiam como fazer. Jó ficou preocupado. Eu vejo uma árvore caindo, mas eu não vejo ela retornando. Eu vejo uma árvore caindo no inverno, ela volta na primavera. Eu vejo isso. Eu vi meu amigo morrendo, mas não vi mais. Eu vi meu vizinho morrendo, mas não vi mais. Vejo uma árvore caindo, morre, volta de novo na primavera, volta de novo. Mas morto o homem, caindo, disse ele: como é que faz para voltar de novo? Aí Jó teve a inspiração, disse: mas eu sei que meu Redentor vive. Amém, irmão? E que nos últimos dias vai aparecer na terra. Amém! Jó estava preocupado, irmão. Estava preocupado porque viu uma pessoa tombar e não voltava de novo. Mas ele viu a árvore morrer no inverno e volta na primavera. Há uma ressurreição. E ele não tinha Bíblia, e por inspiração ele disse: eu sei que meu Redentor vive e que nos últimos dias vai levantar sobre a terra. Amém, irmão? E não dá para ir mais, irmão. É muita coisa. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Oh Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela mensagem que você nos deu nessa noite. E o motivo de nós estarmos aqui, Pai, por causa daquela ressurreição, por causa daquela Páscoa, Senhor. Foi quando as barreiras do inferno foram empurradas, Senhor Deus, e Satanás foi derrotado. Oh Deus, ele pode queimar, ele pode afogar. A Bíblia diz que o fogo vai dar seus mortos, a água vai dar seus mortos, tudo vai entregar para ele, porque ele reviveu, ele deu sua vida e tornou para Deus, e o preço foi pago. E nós estamos aqui porque cremos que o Senhor Cristo ressurreto está diante da destra de Deus, intercedendo por cada um que ainda tem para chegar na palavra como eleito do Senhor. Obrigado, Pai, pela palavra. Somos gratos, Pai querido, pelo que o Senhor fez por nós há 2000 anos atrás. E aqui estão os frutos dessa ressurreição, os frutos dessa vida do Senhor. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deus abençoe cada um dos irmãos. Até amanhã, se Deus permitir, domingo. Mensagem de Páscoa e Sazeira, se Deus assim permitir, sexta-feira que vem, às 19h30, Deus abençoe cada um. No nome do Senhor. Cumprimento a Deus. Deus abençoe. Vamos orar por aqui mesmo? Ah, sim.